Esses dias tinha muitas pessoas falando do comunista, o Jones Manuel, que ele estava pegando várias pessoas de direita em debates e passando o trator, né? Aí eu, tá bom, vamos ver quem é esse cara, né? Vamos escutar desses debates em que ele tá passando o trator e ver do que ele é feito. E deixa eu te dizer, é a maior mentira que eu já vi na minha vida que esse cara tá passando trator em todo mundo. Na verdade, o que eu acho é, ele tinha uma audiência, que é uma audiência um tanto de bolha, essa audiência vai pro programa dos Três Irmãos, e eu acho que dentro daquele contexto ali do programa dos Três Irmãos, se consolidou uma audiência de esquerda, né? Então, o padrão se tornou as pessoas de esquerda ficarem acompanhando aquele podcast, e aí ele cria meio um burburinho, qualquer liberal que tá lá vai ser maltratado, né? Tudo bem que as escolhas de debate também não são bons representantes, né? E eu não acho que sejam os representantes mais adequados. A gente está falando de três pessoas, pelo menos que eu vi, que era Pavanato, depois veio o Wilker Leão e agora veio o Fernando Holliday, né? O Fernando Holliday é até um pouquinho menos mal, mas os outros dois são basicamente pessoas que produzem conteúdo meio Arthur Duval, né? Que é rage bait. Eles vão das universidades, ou se não vão em lugar cheio de esquerdista e ficam comprando briga. Eu não acho que eles têm algo interessante a me oferecer. Já vi alguns vídeos, não gostei de nenhum, e olha que eu sou uma pessoa que teoricamente sou favorável a eles, né? Então não tive interesse em ver os debates, mas como teve o burburinho, eu resolvi ver pelo menos alguns cortes de temas que me interessassem do último debate dele com o Fernando Holliday, né? Então, eu vou explicar para vocês o quão burro e despreparado é o tal desse Jones Manuel. Desculpa, a partir daqui eu vou mostrar para vocês, colocar para vocês um tamanho de dificuldade, uma tamanha quantidade de informações que dificilmente vocês vão levar esse cara a sério. Por exemplo, no corte, eu vou até pegar o nome do corte aqui, só um minutinho. No corte do podcast Três Irmãos, Holiday perde a calma e grita com o Jones Manuel. Então, nesse corte, eles discutem sobre a questão do Pix, sobre as medidas do Trump e sobre se Alexandre de Moraes é ditador ou não, e o que aconteceria se a esquerda tivesse mancomunada com a China para atacar o Brasil, né, atacar um político brasileiro. Então vamos lá, vamos começar por esse último. Tem uma hora que o Jones Manuel pergunta assim para Holliday e desafia: o que aconteceria se a esquerda tivesse mancomunado com potência estrangeira como a China para derrubar um político brasileiro? Com certeza o político de esquerda seria caçado. Bem, a gente não precisa pensar, isso literalmente aconteceu. Em uma recente palestra do Mike Pence, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, que a esquerda não divulgou. Sabe por quê? Porque a esquerda só faz esse papel de anti-americano da boca para fora. Eles gostam de um tipo de americano e não gostam de outro. O anti-americanismo de esquerda é o anti-americanismo só na medida que favorece a esquerda. Mas quando é necessário, eles calam a boca e não falam mal da interferência americana. E eu vou te mostrar. Esse funcionário do State Department americano, Mike Pence, ele é da administração Trump e ele foi incumbido para explicar ao Brasil qual foram as medidas que o governo Joe Biden tomou contra o Brasil e particularmente contra Bolsonaro. Então, ele fez uma palestra ali na Câmara dos Deputados, no Comitê de Relações Exteriores e Segurança Nacional, 4 horas sem parar, mostrando evidência por mais evidência, por mais evidência, por mais evidência, que a CIA e diversos diretores da CIA que estavam organizados dentro de uma organização chamada o Atlantic Council estavam usando o dinheiro dos Estados Unidos da América para treinar não somente ONGs brasileiras, como também o próprio Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal treinar para efetuar o chamado combate à desinformação. E vocês acompanhando meu canal já sabem o que é esse combate à desinformação, né? Eles particularmente estavam direcionados a atacar a direita brasileira emergente, a figura do Bolsonaro. E aí que você pensa, o que o TSE fez nesse período, né? O TSE fez precisamente o que o Mike Pence falou que os Estados Unidos estavam financiando, que era a campanha das fake news que atingia unilateralmente a direita. Então, o que seria essa campanha da desinformação? Uma campanha institucional de censura à direita que partia do governo Joe Biden. E por que isso interessava para o Joe Biden?
Veja, as pessoas pensam quando falam dos Estados Unidos, e particularmente esquerdista burro que não estuda, que os Estados Unidos é um país de direita, acabou. Não tem discussão, às vezes até alguns são loucos de achar que os Estados Unidos é uma ditadura. Mas não, os Estados Unidos é um país com debate e com mudança de poder. E durante a administração Trump, e tanto a administração Trump como a administração Biden, se formou dentro dos Estados Unidos um estado paralelo, em que esse estado paralelo fazia censura dentro dos Estados Unidos. Lá não teve uma questão como o STF, mas o que acontecia? As pessoas pressionavam lá no Senado americano com CPIs para que as Big Techs censurarem pessoas que eram favoráveis a Trump. Então, Trump caiu inicialmente, né, 2016 ele é eleito, na eleição, acho que é de 2020 ele cai, entra Biden. Durante a administração Biden, isso continuou. Então, o dinheiro americano começou a se expandir em toda a rede de apoio de Trump e dentro desse processo o Brasil foi incluso. De acordo com Mike Mentz, o Brasil era considerado o país que tinha mais desinformação de acordo com a avaliação da CIA. E o que a CIA está avaliando como desinformação aqui? Curiosamente era o discurso de direita, né? Mas veja, nenhum influenciador esquerdista está falando disso. Então quando o Júnior Manuel fala para você, ah não, porque se tivesse um único político de esquerda mancomunado com um interesse estrangeiro, ele seria rapidamente retirado do poder. Bom, ele estava. Não somente ele estava, como ele derrubou o presidente da República. Diante dos olhos de todos. E você quer ver mais exemplos disso? Diversos momentos após o Mike Menz, ele mostrou, que o Barroso estava lá, o ministro do STF, Barroso, estava dando palestra, falando sobre desinformação, dando palestras para o Atlantic Council. Diversos desses ministros estão morrendo de medo ali das sanções Magnitsky contra autoridades brasileiras, precisamente porque eles têm dinheiro lá fora. Dizem, já saíram notícias aí, que o Barroso tem um imóvel de 22 milhões nos Estados Unidos. Então, de onde vem esse dinheiro? De onde vem esse poderio? Por que essas pessoas estavam fazendo workshops com a potência estrangeira e por que os Estados Unidos, que seria o auge da proteção da direita, estava apoiando precisamente a censura da direita do Brasil? Então, entender as coisas como se os Estados Unidos fosse monolito de direita e a China fosse esquerda é um pouquinho atrasado. Os Estados Unidos, às vezes, e com muita constância, age para favorecer a esquerda, inclusive em detrimento do interesse americano. Isso porque a gente não fala da China. Quem não lembra de por que o Ernesto Araújo saiu do governo Bolsonaro? Ernesto Araújo, que era Ministério das Relações Exteriores por muito tempo, né? Foi por pressão chinesa. O embaixador da China no Brasil constantemente fazia pressão no governo brasileiro durante a era Bolsonaro para derrubar gente aqui do Brasil. Então, isso aconteceu, não é uma dúvida. E deixa eu dizer, sabe quantos esquerdistas foram empichados? Zero. Sabe quantos esquerdistas foram perseguidos? Zero, zero, nada, nada, nada. Fora que ele pergunta assim, não, o que é que aconteceria nesse padrão de esquerda, como se na direita isso não tivesse acontecendo em massa. E muito antes do Trump intervir. O inquérito das fake news, caso vocês não se recordem, e eu sempre enfatizo isso aqui, o inquérito das fake news não começam após a eleição de 2022. O inquérito das fake news começam em 2019, 3 meses depois que Bolsonaro assumiu como presidente eleito democraticamente. Então, Bolsonaro assumiu, os esquerdistas passaram a ter na internet, jogaram o STF na jogada, o STF iniciou um processo que começou a perseguir todo mundo durante os últimos 6 anos. E vale notar, teve o inquérito das fake news, desde 2019, que é basicamente a instituição da censura do STF. Depois você teve a CPI das fake news, que foi uma tentativa do MBL de censurar os bolsonaristas, também ali dentro do Congresso. Depois você teve a CPI do Covid, né, que tentaram continuar essa questão da CPI das fake news, só que usando os corpos dos mortos do Covid para justificar a censura, né? E continua até hoje. O TSE, depois, durante o período eleitoral, também fez um monte de decisões absurdas. E assim, eu lembro muito bem como os esquerdistas agiram quando o Sérgio Moro estava atuando na Lava Jato, né? E ele atuava em causas de corrupção. Ou seja, você pode, se o Sérgio Moro pune seu político de esquerda porque ele se desviou do que prometeu, isso é algo bom para a esquerda, né?
Porque você elimina as pessoas que são canalhas e promove as pessoas que são melhores, né? O Sérgio Moro não criminalizou o discurso de esquerda. Não tinha influencer de esquerda do YouTube que era preso por causa do Sérgio Moro. Agora, o STF nunca investigou a corrupção de Bolsonaro. O STF investigou palavras. O STF investigou ideias, ideologias, pensamentos, críticas. Se a esquerda tivesse passado um décimo disso nos últimos anos, eles estariam fazendo um drama eterno. Seria a ditadura da ditadura. E deixa eu te dizer, quando o Alexandre de Moraes era do PSDB lá de São Paulo, os esquerdistas chamavam ele de fascista. Quando o Temer nomeou Alexandre de Moraes, a esquerda foi contra. Por quê? Porque para a esquerda, Alexandre de Moraes é um grande fascista. Naquele momento, mas hoje, dá pra ver que eles estão tentando fazer o Alexandre de Moraes virar um herói. Então, olha quanta informação eu dei pra vocês, que quando você escuta, e você vê aquele discurso do Jones, você percebe, desculpa, não tem nenhum atropelo. O Jones Manoel é pouco inteligente, não falou nada demais e repetiu propaganda petista. Não é um pensador crítico de uma forma avançada, porque você pode ser de esquerda e concordar com alguma coisa assim. Nada impede que você considere que, sei lá, o socialismo vai melhorar tudo, mas simultaneamente você narre as coisas tal como elas aconteceram. Então não é o caso do Jones Manuel. Então, eu não tenho nenhuma preocupação em dizer, o Jones Manuel não é um super intelectual inteligente, não atropelou ninguém, e nem o Fernando Holliday. Veja, ele ficou coagindo o Fernando Holliday para falar do Pix. Porque uma das sanções que o Bolsonaro falou ali foi a sanção com relação ao Pix. E o que é que acontece? O Fernando Holliday, sendo confrontado pelo Jones Manuel, se ele criticaria ou defenderia o Pix, o Holliday falou, olha, eu defendo o Pix. Até porque, vamos lembrar aqui, o Pix foi implementado durante o governo Bolsonaro e, em especial, a pessoa técnica que fez isso foi o Roberto Campos Júnior, presidente do Banco Central, que inclusive se manteve um pouco durante o governo Lula. Por quê? Porque Bolsonaro decretou o Banco Central Autônomo. E com o Banco Central Autônomo, o Roberto Campos Neto se manteve no cargo por um período maior. E os esquerdistas metralharam ele. E agora, o grande legado de Bolsonaro do Roberto Campos foi precisamente esse Pix. Um dos grandes, né? Um dos grandes. Só que agora, depois de eles criticarem as duas pessoas, eles falam que o Pix é a melhor coisa do Brasil. Que o Pix deve ser protegido, que eles enfrentam o capitalismo e pipipi popopó. Cara, o que tá acontecendo? Vocês estão mentindo assim, tipo... Cadê a memória do brasileiro? É uma memória de TikTok, que as pessoas não esquecem, não lembram do que aconteceu ontem? Foi ontem. Foi ontem. Tipo, não tem tanto tempo. E aí vocês falam, esse é o grande debatedor. E o Holliday ponderou isso. Tipo, cara, o Pix foi implementado pelo Bolsonaro. Por que a gente tá discutindo aqui? E até adentrando essa questão aí das tarifas e sanções. É uma coisa que o Holliday não soube distinguir, mas eu vou distinguir para vocês. Quando fala de Alexandre de Moraes, estamos falando das sanções Magnitsky. As tarifas são uma coisa diferente que o PT tenta associar ao Alexandre de Moraes também para proteger o Alexandre de Moraes. Mas o que acontece? Trump impôs tarifas em todos os países do planeta Terra. Toda hora ele manda uma tarifa. Foi Canadá, União Europeia, China. E ele bota uma tarifa alfa e depois negocia. É sempre assim. Agora, outra coisa diferente foi a sanção Magnitsky, onde o Trump colocou ali alguns cartéis da Venezuela, o PCC e o Alexandre de Moraes dentro dessas sanções. Por que houve essa sanção? Dentro do direito, do direito internacional, você tem algo chamado countermeasures, contramedidas. E o que são contramedidas? Quando o Estado sofre uma violação de direito internacional, ele tem o direito de efetuar uma violação de direito internacional contra outro país, desde que proporcional, para que esse país cesse essa violação, desde que notifique previamente, desde que esteja um fim legítimo e seja proporcional. Então, qual foi a violação do Brasil contra os Estados Unidos e do Alexandre de Moraes contra os Estados Unidos em particular? A violação foi que Alexandre de Moraes estava censurando pessoas em território americano
usando da jurisdição brasileira dentro de solo americano. Veja, se você está no território americano falando alguma coisa, você está submisso à lei dos Estados Unidos. Se o Brasil vai lá censurar uma pessoa em território americano, ele está passando por cima da lei americana, roubando a jurisdição americana e violando o direito internacional. Então o que Trump fez? Tá bom, você vai violar a minha jurisdição, então você está proibido de fazer negócio com qualquer empresa que tenha qualquer contato com os Estados Unidos. Essa é a sanção Magnitsky. Ou seja, Moraes fez uma besteira, Trump respondeu. Alguma dificuldade nisso? E vale notar, mesmo para negociação de tarifas, é do interesse americano que você tenha uma representação legítima ali no meio. Porque num país onde as coisas funcionam no mangue e no arbítrio, os Estados Unidos não tem como confiar que eles vão fazer transações e essas transações vão ser respeitadas, e essas negociações, esses tratados vão ser respeitados. Se a gente não respeita a própria Constituição, a gente vai respeitar o tratado que a gente fez com os Estados Unidos, que é o suposto maior vilão do planeta, né? Claro que eles não vão respeitar. Claro que eles não vão respeitar. Então, quando a gente fala aí do que é o interesse americano aí, é o seguinte, olha, a gente precisa de um... A gente faz transações com o Brasil é um aliado importante, a gente não pode simplesmente deixar Biden derrubar um presidente que era favorável ao meu lado, muito menos a China fazer isso num contexto crítico. Nós precisamos de uma segurança, de uma estabilidade, nós precisamos confiar que a gente vai conseguir fechar acordos com o Brasil. Senão como é que a gente vai ter comércio? Comércio depende de direito. E como eu falei, sabe por que essas sanções, essas tarifas funcionam? Porque o comércio americano é benéfico. E quando você corta esse benefício, acontece um desastre. O próprio Jones Manuel fala, as tarifas vão resultar, se fossem implementadas por completo, iriam resultar na perda de muitos empregos brasileiros. Por que você acha? Porque fazer negócio com os Estados Unidos tira muitas pessoas da pobreza. E tirou a China da pobreza, inclusive. Hoje os que gostam de falar muito da China, cara, a China era uma bosta antes deles abrirem o mercado para os Estados Unidos. E os Estados Unidos reciprocamente abriram o mercado para eles. A quantidade de pessoas que saem da pobreza subitamente, olha ali os anos 90, a partir do momento que o Bill Clinton abre o mercado para a China, é bizarro. Pode olhar, 70 começa a negociação, já melhora um pouquinho. Chega nos 90 em diante, cara, a China tira muita gente da pobreza baseada em comércio com o americano. Então, na medida que a gente perde essa oportunidade por picuinha interna, a gente joga muita pessoa na pobreza. Por fim, você tem outra questão ali, que é a questão do PIX. Ou a questão das cotas raciais, né? O que eu acho interessante da defesa do Gêneros Mondial das cotas raciais é que, assim, eles falam... Qual é a ideia da cota racial? Você vai colocar pessoas negras dentro da universidade, vai criar vagas para essas pessoas e fazer essas pessoas entrarem. E aí ele chega, tá bom, as cotas funcionam porque pessoas negras entraram na universidade. Tá, mas esse é o resultado final que você pretende atingir? Tipo, era só isso? Era só, tipo, entrar? Tá, mas qual é o benefício posterior que a gente deveria receber disso? Ao invés de ter a normalidade de, sei lá, a gente só botar as pessoas mais excelentes para interagir juntas. Claro, eu tô completamente aberto a ouvir sobre isso. Mas a maneira como o Jones Manuel coloca é... Ah, não, as cotas funcionam por quê? Porque tem mais negros na universidade. Mas isso é meio que redundante, tipo... Você vai botar mais negros na universidade porque é bom ter mais negros na universidade. Mas qual o benefício disso? Seja para o Brasil como um todo, seja para os negros em geral. Porque durante o período, pelo menos enquanto o Bolsonaro não assumia, do período de 2012, quando o STF aceitou as cotas como constitucionais, até 2018, quando o Bolsonaro entra, o número de homicídios de negros só fez aumentar. Qual foi o impacto da universidade das cotas? Zero. Agora, o Bolsonaro entrou e reduziu o homicídio de negros, por exemplo. Foi um período também que se aumentou, diminuiu o desemprego, diminuiu o sistema de pobreza e várias coisas assim. Então, qual é o impacto real das cotas para ser algo tão importante que para ser discutido? Acima de tudo, é mais uma questão filosófica do que uma questão de política pública empiricamente efetiva, né? Ou pelo menos o Jones não apresentou um argumento razoável para modificar a opinião do Holliday. Eu achei que a opinião do Holliday era muito melhor fundada. Qual é o resultado dessa política? O resultado é positivo? É bom para os negros? É bom para o Brasil? Ou é só uma pessoa entrando numa instituição que, honestamente, se você entrar na federal, você sabe que é mais o prestígio do que propriamente a qualidade da educação ali. Muitos professores nem pisam na sala de aula, a estrutura é horrível. Então, o prestígio tudo bem, bom, tipo, teve uma quantidade
minúscula da população que vai para a universidade, e dessa quantidade minúscula da população tem uma mais minúscula ainda composta de negros que estão na universidade. Mas isso não tem um impacto geral tão grande assim, ao menos pelo que eu vejo, e não vi Jones discutir isso de uma maneira profunda, enquanto o Holiday discutiu isso de uma forma profunda e o Jones não entendeu nada. Então não, esse Jones atropelador é só uma mitologia que inventaram nas redes sociais, ele não é tão inteligente assim. Mostrei aqui diversos pontos diferentes em que o Jones estava errado e que o Jones foi leviano, mais do que tá errado, né? Que eu posso discordar dele, ele pode estar errado e ser profundo. Mas eu achei ele leviano. Então é isso que eu queria expor pra vocês. Muito obrigado pela atenção. Se vocês gostaram, peço a curtir,